Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Boa noite para todo mundo, mais um Que Queijo é Esse? Hoje com meu amigo do peito, Érico. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todo mundo. Conta um pouquinho onde você está localizado, Érico, por favor, para quem não conhece, né? Bom, aqui a gente está em Cabreúva. Cabreúva é uma cidade que está relativamente próximo de São Paulo. Nós estamos a 80 quilômetros de São Paulo e a gente está num lugar especial. A gente está na Serra do Japi, a gente está rodeado por Mata Atlântica, por todos os lados. Explica um pouco mais o projeto, né? Desde a sua raiz mesmo. Por que você resolveu mudar de vida? Eu sou administrador, me formei em administração. Fiquei trabalhando por 6 anos numa multinacional. Minha última função foi uma função mais gerencial. Morava fora do país e num belo momento eu senti que eu queria tentar alguma coisa diferente, né? Assim, que estava tudo muito bem, né? Mas assim, eu queria tentar uma vida diferente, uma vida mais palpável, mais real, talvez. Eu pedi demissão e nisso já estava combinando algumas experiências. E daí, durante o ano de 2016, eu fui para a Argentina, fiquei 2 meses morando numa vinícola na Argentina. Depois fui para a Europa, fiquei mais um mês numa queijaria na Alemanha e 2 meses numa queijaria na Suíça, nos Alpes, num processo super tradicional de produção de queijo, né? E essas experiências que eu tive, a ideia era eu ir trabalhar nesses lugares, né? Eu trocava meu trabalho por cama, comida e aprendizado. Então a ideia era aprender mesmo. E aí foi muito bacana, porque eu fui para aprender o vinho e para aprender o queijo. Mas no final das contas eu descobri que eu tinha todo um lado social para aprender, né? Como que uma propriedade funciona na Argentina, como uma pequena propriedade funciona na Alemanha, tanto em relação ao meio onde ela está inserida, quanto as pessoas que tocam essa propriedade. Isso me inspirou muito para o que a gente faz hoje aqui no Pé do Morro. Em setembro de 2016 eu me mudei para cá, definitivamente, e daí em dezembro de 2016 eu comecei a fazer os primeiros testes de queijo. Aí em janeiro foi um curso, eu mandei e-mail, liguei pro Fernando, não sei, tentei falar com ele na loja, o Fernando falou assim para mim: Érico, tudo isso que você está me perguntando, a gente tem no nosso curso. Faz o nosso curso. Eu falei, puta, vou fazer o curso. Tá bom. Mas fiquei pensando, me inscrevi num curso que foi no dia 25 de janeiro, né? Então era o feriado do aniversário de São Paulo. E era um curso de 4 dias de imersão, assim, na canastra, viajando, né? Então conheci o Fernando melhor nessa ocasião, a Carol também, que a gente já citou por aí, o Ricardo, né? Mais um monte de gente muito legal. Na primeira parada que a gente fez, né? Eu levei um queijo no bolso escondido, né? E no primeiro hotel que a gente ficou, a gente foi jantar, eu falei, eu trouxe um queijo aqui, né, despretensiosamente, e daí que a história começou. Basicamente o queijo que a gente vai falar sobre ele hoje, né? Mais ou menos. Pois é, mais ou menos. Mais ou menos, porque queijo é sempre mais ou menos, né? Não tem muita certeza, muita exatidão. Queria que você falasse mais um pouco assim do queijo especificamente, da propriedade, o nível que você está hoje, essa questão de produção, de maturação, que era uma coisa que há 4 anos atrás não existia nada disso. Quando eu comecei fazendo testes, né? Então fazia na cozinha de casa, né? Do jeito que dava, fazia no fogão a lenha, fazia um queijo numa semana, na outra semana fazia dois, na outra não fazia um, e assim foi. Hoje inclusive, eu estava conversando com uma pessoa que falou, nossa, foi rápido, né? Foi rápido, mas foi bastante intenso. Bastante intenso. Então, acho que se a gente colocar as duas coisas numa matriz, vai ver que o tempo acaba sendo longo. Comecei fazendo na cozinha de casa, maturando onde dava. Depois mudei para uma casa de um vizinho aqui que estava desocupada. Daí lá a gente já tinha uma queijaria um pouco mais estruturada. Foi quando eu tive a ajuda do Vinícius. Vinícius é um jovem que participava de um projeto com o Fernando, um projeto super legal, chama Filhos do Queijo, e o Vinícius fez o projeto, né, que é uma inserção desse jovem no mundo do queijo, então em loja, em produção, em maturação, né, em vários aspectos, em história do queijo. Aí o Vinícius fez o programa, fez um estágio aqui de um mês, e depois eu contratei o Vinícius. E ele me ajudava a produzir aqui diariamente, isso foi em 2017, nessa casinha meio improvisada, até que a gente mudou para a queijaria definitiva. Então a gente construiu aqui, reformou uma casa para ser uma queijaria, com tudo adequado, né? Piso, inox, blá, blá, blá. Hoje a gente processa mais ou menos 250 litros de leite por dia. Isso, parte do leite a gente compra, a gente tem uma propriedade super pequena aqui, são 2 hectares, né, que é muito pequena para a produção de leite. Então a gente compra a parte do leite e produz a outra parte. Fala um pouco dos seus queijos, hoje a gente vai falar mais do Lua, né? Hoje nós produzimos 6 queijos aqui no Pé do Morro. O Lua é um deles, né, que é o que a gente vai conversar bastante hoje, mas a gente tem... E a gente é bastante orgulhoso da nossa linha de queijos, porque geralmente a gente começa com o Lua uma degustação, né, em ordem de intensidade, mais ou menos. Então a gente começa com o Lua, passa para o Quina, passa por granito, piá, sol e por último quark, que é um queijo meio coringa.
E essa pequena linha de 6 queijos, ela tem queijos bem marcados. E isso é bacana, porque são 6 queijos, você consegue lembrar do primeiro queijo que você comeu quando você está no último, né? E são queijos bem diferentes o sabor de um e de outro. Lua, que foi o queijo que eu levei para o Fernando quando eu conheci ele, né? É um dos primeiros queijos que a gente fez. É inspirado num queijo que eu fazia muito na Alemanha, nessa fazenda onde eu trabalhava. Ele é um queijo de mofo branco, ele é um queijo pequenininho, tem uma maturação rápida e é um queijo suave. Mas é um queijo suave que ele evolui muito bem. Então a gente produz, a gente matura, a gente embala ele vai para a geladeira. E daí ele tem um tempo de geladeira, que pode ser, sei lá, de 1, 2 semanas até 2 meses, e nesse tempo todo ele vai evoluindo. Como o queijo é uma coisa viva, né? As bactérias lá dentro estão trabalhando, estão acontecendo reações, o mofo que está na casca dele também causam reações, né? Então proteólises, lipólises e tudo mais, o queijo vai evoluindo. Então o Lu é um queijo que pode ser vários queijos, porque a gente faz ele. E daí, dependendo do que acontece com ele, ele pode ser comido com 2, 3 semanas, pode ser comido com 5 semanas, com 6 semanas, com 8 semanas, e ele tem todos esses estágios. Hoje eu trouxe um Lua especificamente. Esse aqui é o Lua. Ele é um queijo de mofo branco, mas esse aqui vocês podem ver que não está tão branco assim, né? Essa aqui é a casca dele, vamos ver se dá para ver bem. Tá vendo que ele tem até uns pelinhos? Ó, então essa aqui é a casca dele. Ele tem um mofo branco, mas tem um outro mofo aqui que decidiu fazer parte da festa aqui, da festa do queijo. Ele é um queijo bem macio, tá vendo? É um queijo bem gostoso, com bastante untuosidade, né? Ele lembra gordura, ele lembra cogumelos por causa da casca, né? Então tem todas essas referências. Aqui, por exemplo, estou tomando uma Vitibir, que é uma cerveja que eu tinha aqui, que é uma cerveja que vai super bem, por acaso, com esse tipo de queijo, né? Que ela tem um frescor, então contrasta com um queijo como esse aqui. Érico, vamos ao momento final, as perguntas do Sem Pensar. Eu pergunto, você responde. Você prefere vender seus queijos aí no pé do morro ou para os restaurantes, empórios, lojas, assim por diante? Não tem uma resposta simples. Sabe por quê? Porque a gente faz um trabalho muito legal, muito forte, para trazer as pessoas para o pé do morro. E hoje 30% do nosso faturamento é de venda aqui no pé do morro. De faturamento, tanto é queijo quanto cerveja, né? Gente fazendo piquenique aqui, a gente vende pão que a gente faz, geleia, né? Então, 30% do faturamento vem aqui das vendas ao final de semana. Mas os nossos clientes, eles são a extensão daqui. A gente tem muito cuidado em escolher nossos parceiros, né? Quem compra queijo da gente revende, para que a gente sinta bastante confortável em divulgar o projeto da loja que revende nossos queijos como uma extensão da gente. Então, é uma parceria, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Explica pra gente essa história aí que todo mundo fala que você é o galã do queijo. Esse eu não sei, Fernando. Não sei de onde veio isso daí. Essa história... Isso aí são boatos. Me disseram que você apareceu no Globo Repórter e de lá em diante virou uma loucura. Você passou a ser o queijeiro mais procurado do Brasil. Acho que isso foi em 2017, o Vinícius estava aqui, teve um Globo Repórter, né, sobre queijos, e o Globo Repórter não foi exatamente sobre queijos, foi sobre a vida, né, dos queijeiros, né, acho que foi muito, muito além do produto queijo. E eu estava começando, né, e acho que foi um tom legal, porque falou bastante da minha vida, da minha história, e não exatamente dos queijos. E daí isso era na Globo, né? Queijo artesanal, tem limite de produtiva? Tem limite de quanto você pode fazer para continuar sendo artesanal? Eu tenho muito cuidado, né, e isso é uma coisa que eu ouvi do Fernando. Esse queijo aqui, eu não sei se ele é artesanal, se ele é o quê, ele é um queijo, né? Ele é um queijo, é o queijo que eu faço, é o queijo que a gente faz, com o nosso trabalho, com o nosso suor, e a gente está tentando, né? A gente comecei fazendo 20 litros numa panela, 30 litros, 50 litros, hoje a gente está com 250 litros, e é muito bacana, a gente vê que a gente está produzindo esse tanto de leite a pasto, com vacas soltas e tudo mais, né? E então a gente vai chegar, talvez no inverno a gente esteja com 300 litros diário, 300 e pouquinho, e vamos ver, a gente está fazendo, né? Enquanto a gente vai fazendo queijo bom com o nosso leite, né? Conseguindo olhar para cada queijo e falar, não, esse queijo tá legal, esse queijo não sei o quê. Aqui a gente fala, né, a Amanda sabe, não, esse queijo vamos mandar para esse cliente, esse queijo para o outro, esse queijo para o outro, não sei o quê. A gente conhece nossos clientes na ponta da língua, né,
os queijos também, e a gente faz esse trabalho, né, meio dedicado de entregar o queijo que a pessoa quer. O Érico tem preconceito contra fermento? Fermento selvagem, liofilizado, usa os dois? Qual que é a visão do Érico sobre os fermentos? Não tenho preconceitos. Nessa experiência que eu tive, né, antes de eu começar a trabalhar, eu trabalhei com os dois, trabalhei com fermento liofilizado e trabalhei com soro fermento. O soro fermento, aqui no Brasil eu tive contato com outras experiências, né, de gente fazendo na canastra com pingo, né, que é um soro fermento e coisas assim. E a gente está aprendendo ainda, né? A gente está aprendendo. Eu optei por usar fermento liofilizado aqui, então a gente usa fermento que a gente compra de uma empresa, chama Saco, e a gente faz nossos queijos com esses fermentos. E o queijo, ele, assim, mesmo assim, é uma coisa, né? Assim, você vê o Lua, né? Muda de uma hora para outra, de uma produção para outra, na geladeira, não sei o quê. Então, o queijo, ele é um organismo vivo, né, que tem aquelas bactérias, aquelas coisas que vão agindo nele. A gente não para de aprender, a gente quer fazer testes, a gente já fez alguns esse ano, mas a gente parou, vamos voltar com outras técnicas de fermentação, que é o soro fermento, usar o soro de uma batelada anterior para fermentar a próxima batelada. Essa é uma coisa que a gente almeja, que a gente quer fazer, mas a gente ainda não chegou lá e tudo bem. Última pergunta. Pé do Morro, Érico, a família Pé do Morro inteira já chegou no objetivo, já está com um vinho sensacional, escala 98 no Robert Parker, já está com azeite de oliva com acidez perfeita, está com os queijos tudo medalha de ouro no Prêmio Brasil, está tudo resolvido. E aí, o que vai ser do Pé do Morro depois de estar com tudo organizado, recebendo gente pra caramba? Quais são os desafios depois desse sonho de uma vida no campo tranquila, uma equipe de jovens fomentando pessoas, aprendendo cada vez mais, e o queijo, o vinho, o azeite já estão num alto nível? Para onde vai o Érico e o Pé do Morro? Obviamente eu não sei, né? Não sei, essa é a resposta óbvia. Eu falo que queijo, eu não sou apaixonado por queijo, não sou apaixonado por queijo. Queijo não é meu fim. Queijo é um meio de eu produzir, de eu contratar o Nicolas, de eu contratar a Amanda, de eu trazer o Vitor, treinar o Vitor, de eu ter as vacas, de eu aprender sobre pasto, aprender sobre fazer parto, fazer inseminação, sabe? De eu receber as pessoas aqui, mostrar tudo isso. Aí, quando a pessoa come, nossa, esse queijo é muito bom. Eu falo, é um queijo, a gente fez aqui, esse queijo a gente fez, a vaca ali, fizemos o queijo. Então, assim, o bacana, né, o que dá tesão em tudo isso, é o projeto acontecendo, é tudo acontecendo, é o queijo poder pagar minha vida aqui no campo, é o queijo poder pagar meu vinhedo que só dá prejuízo, é o queijo poder pagar alguns caprichos, reformas e não sei o que. Quando eu construí minha caverna com dinheiro de queijo, eu achei isso fantástico. Eu falei, não, pô, fiz aqui minha caverna de maturação com dinheiro do queijo. Eu achei isso fantástico. E isso é legal. E eu tenho vontade de fazer mais. Eu quero fazer mais queijo, vender mais queijo, surpreender mais as pessoas, que o queijo vem aqui da Serra do Japi, do lado de São Paulo, sabe? É uma queijaria que você vem. No final de semana você pega o carro, vem aqui, em 1 hora você está aqui. Então o trabalho é isso, é falar sobre queijo, fazer queijo, construir, fazer coisas legais, coisas bonitas. E isso acho que não tem muito fim, né? Se o queijo em si não é o final, né? Todas essas ações, né? Toda essa movimentação não tem fim, não tem um momento que você chega e fala, acabou. Isso é o que eu penso hoje, né? Lógico que eu quero uma vida mais tranquila um pouquinho. Estou buscando isso, acho que eu até já consegui. E quero curtir minha casa, curtir minha vida, curtir minha namorada, né? Com calma, e aos poucos eu tô chegando lá, assim, e fruto de toda uma base sólida que a gente fez, de uma equipe fantástica que a gente tem, que a gente confia, que dividem os mesmos sentimentos, os mesmos conceitos que eu. E assim, aí o negócio caminha, né? Caminha meio que automaticamente. É esse caminho mesmo, né? Eu já te conheço, mas é para as pessoas saberem que, na verdade, o projeto do Pé do Morro hoje, como você mesmo falou, é como a vida, né? E a vida, o importante é a travessia, né? Não é o que você tem lá na frente. Então, você está nessa travessia com todo mundo aí, trazendo muita gente, e acabou de ganhar 50 pontos com a namorada por ter falado dela. Parabéns. Érico, muito obrigado, foi um papo gostoso, apesar da dificuldade da nossa internet aqui no interior, na conexão Cabreúva-Morungaba, que é super perto. Eu já fiz São Paulo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, a de hoje foi a mais difícil, mas tá valendo, foi muito legal. Obrigado aí por tudo, tá mostrando o povo, legal. Obrigado, gente. Grande prazer, não vejo a hora de estar aí com vocês de novo, viu?
Beijo para todos. Obrigado. Boa noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?